Então, nesse ponto, nós já temos as raízes da equação característica da EDO de segunda ordem, dadas em função de alfa e ômega zero, fator de amortecimento e frequência de ressonância. A partir de agora, então, a gente vai tentar entender o comportamento físico dessa resposta de acordo com os três casos possíveis que nós vamos encontrar. Então, no primeiro caso, a configuração do circuito pode resultar num valor de alfa maior do que o de ômega zero, e aí, nesse caso, nós teremos duas raízes reais. A gente vai chamar esse caso de caso superamortecido. Num segundo tipo de configuração, nós podemos chegar que o valor de alfa é igual ao de ômega zero, e nesse caso nós teremos uma única raiz, na verdade, ou S1 e S2 idênticas. A gente vai chamar esse caso de criticamente amortecido. E, finalmente, no último caso, nós teremos um alfa menor que ômega zero, e, portanto, as raízes S1 e S2 vão ser complexas. E, nesse caso, a gente vai chamar esse caso de caso subamortecido. Então, um outro ponto que ainda não foi comentado aqui é como que nós vamos encontrar os valores das constantes A1 e A2, né? E vocês podem imaginar que, da mesma maneira como nós fizemos para os circuitos RC e RL autônomos, nós vamos precisar das condições iniciais do circuito, né? E lá nos circuitos que resultavam numa equação diferencial de primeira ordem, a gente sempre estava lá buscando qual era o estado do circuito para tempo t igual a zero, né? Então, no caso, se eu obtiver o comportamento, o estado do circuito para o tempo t igual a zero, o que eu acabo obtendo para essa solução da equação de segunda ordem é que A1 mais A2 é igual a essa condição inicial. O que a gente já percebe que não é suficiente para que a gente encontre o valor das duas constantes. Então, agora, para esses circuitos que resultam num equacionamento de segunda ordem, nós vamos precisar de pelo menos duas condições iniciais para que a gente consiga encontrar os valores das constantes dos coeficientes das exponenciais. E, no caso, nós vamos tentar descobrir sempre qual é a condição inicial associada à derivada dessa função. Então, nós vamos estar procurando aí o dv de t no tempo t igual a zero, né? Então, se nós formos olhar simplesmente para o dv dt, nós vamos obter A1, S1 e a S1t, né? Mais A2, S2 e a S2t, né? No tempo t igual a zero, esses dois termos são unitários, então, portanto, o dv de t para o tempo t igual a zero vai ser A1, S1 mais A2, S2, né? Então, nesse caso, aí sim nós vamos ter duas equações com duas incógnitas, vamos ter um sistema de equações com duas incógnitas, e nós conseguiremos encontrar o A1 e o A2, que são os coeficientes da somatória de exponenciais. Então, agora, nós vamos começar a estudar esses comportamentos físicos de cada caso, e vamos começar pelo caso superamortecido. E a gente vai usar como objeto de estudo um circuito RLC paralelo autônomo que já tem aí os seus valores de resistência, indutância e capacitância, que vão ajudar a gente a entender como que nós conduzimos essa análise. Como acabei de falar, vai ser importante
ter o conhecimento das condições iniciais do circuito. E nós vamos assumir que, para esse circuito específico, vai ser dado como condição inicial que a tensão no tempo t igual a zero para a tensão V aí, que é a tensão no capacitor e a tensão nos 3 ramos, é zero, e que a corrente no indutor no tempo t igual a zero é igual a 10 amperes. Então, a gente vai ver se, a partir dessas informações que são dadas, se a gente consegue chegar na resposta física do circuito e entender como ele funciona. Então, agora eu vou tirar aqui a minha câmera para a gente começar esse equacionamento e nós vamos começar calculando aí os valores de alfa ômega zero para obter as raízes da equação característica. Então, o alfa, ele é dado por 1 sobre 2RC, no caso, nós vamos ter 1 sobre 2 vezes 6 vezes 1 sobre 42, que vai resultar aí em 7 sobre 2. Então, nosso alfa é igual a 7 sobre 2. O ômega zero é dado por raiz de 1 sobre LC. Então, raiz de 1 sobre 7 vezes 1 sobre 42. Então, a gente vai ter que o ômega zero vai resultar em raiz de 6. Então, ômega zero igual a raiz de 6. A partir da obtenção do alfa e do ômega zero, nós já podemos computar as raízes da equação característica S1 e S2. Então, começando por S1, nós vamos ter que S1 é menos alfa, portanto, menos 7/2, mais a raiz de alfa ao quadrado, que vai resultar em 49 sobre 4, menos ômega zero ao quadrado, que é menos 6, né? Disso aqui a gente tem que menos 7/2, mais raiz de 49 menos 24 sobre 4, que é 49. 49 menos 24 vai resultar em 25, então a gente já pode entender que aqui é 25 sobre 4. Portanto, essa raiz vai ter como resultado 5/2. Então, o S1 vai ser menos 7/2 mais 5/2, que vai ser menos 2 sobre 2, portanto, menos 1. Então, a gente já obteve que S1 igual a menos 1. Para obter a segunda raiz da equação característica, a gente só vai trocar o sinal aqui por menos, né? Então, chegando aqui no final, esse sinal vai ser negativo. A gente vai ter menos 7, menos 5, menos 12 sobre 2, resulta em menos 6. Então, S2 vai ser igual a menos 6. Com as raízes da equação característica, a gente já pode escrever a expressão de V de t, né? Então, V de t igual a 1 vezes E a menos t, que é o menos 1, mais a 2 E a menos 6t, né? Então, nosso próximo passo aí, agora, seria encontrar o A1 e o A2. Então, apenas passando o mesmo equacionamento aí de maneira mais legível, né? A gente tem agora essa função que a gente obteve e precisamos encontrar o A1 e o A2. E, como foi dito anteriormente, para encontrarmos o A1 e o A2, nós vamos tentar obter aí duas equações onde as incógnitas são A1 e A2. A primeira equação vai ser obtida facilmente da primeira condição inicial, que é V de zero igual a zero. Então, se nós substituirmos aqui V de zero, nós vamos ter que A1 mais A2 é igual a zero. Então, essa é
a primeira equação. A1 mais A2 igual a 0. Essa é a primeira equação que a gente vai considerar. A segunda equação não tá tão fácil porque não foi dado pra gente de maneira direta aquilo que nós estamos interessados, que é o dv dt no tempo t igual a 0, que a gente já sabe que é S1 A1 mais S2 A2. E como nós já temos o S1 A1 e S2 A2, nós teremos que vai ser menos A1 menos 6A2. A gente ainda não tem essa condição inicial. A gente vai ter que deduzir ela a partir do circuito, tá? Então, eu vou deixar ela só anotada aqui no canto e vamos ver se a gente consegue deduzir ela de outras informações do circuito. Então, nós estamos procurando qual é o valor de menos A1 menos 6A2, né? Que é, lembrando, o dv de t dt no tempo t igual a 0, ok? Bom, então, para obtermos aí esse valor, a gente vai olhar para o circuito e a gente vai enxergar que o dv de t para o tempo t igual a 0 é dado pela corrente IC no momento t igual a 0 sobre C, né? Isso vem do fato de que a corrente no capacitor é C vezes dVc dt, ou simplesmente C dV dt, dado que estamos falando aí da mesma grandeza no caso do circuito RLC paralelo. Então, o dV dt no instante t igual a 0 pode ser dado pela corrente no capacitor no tempo t igual a 0 sobre o valor da capacitância, que no caso é 1 sobre 42. Mas, a gente pode dizer também que essa corrente IC, ela é a somatória da corrente IR mais a corrente I. No caso, a gente está preocupado aí com o tempo no instante t igual a 0, né? Então, a gente pode escrever que o IC de 0 é igual ao IR no instante t igual a 0, mais o I no instante t igual a 0 sobre C. A corrente no resistor é sempre dada pela tensão V sobre a resistência de 6 ohms. Mas eu estou interessada na corrente do resistor no instante t igual a 0. Portanto, eu já sei quanto que ela vale porque foi dado, né? Então, essa tensão é nula. Portanto, essa corrente aqui, IR de 0, também vai ser nula. O que nos deixa simplesmente com a corrente do indutor no tempo t igual a 0 sobre o valor da capacitância. E o I de 0 é exatamente o que foi dado como segunda condição inicial. Então, na verdade, a gente vai ter 10 amperes dividido por C, que é 1 sobre 42, e, portanto, nós vamos ter que dV dt no tempo t igual a 0 é igual a 420. E assim, a gente consegue determinar a segunda, né, equação aqui, menos A1 menos 6A2 igual a 420. Então, com isso, a gente tem duas equações, duas incógnitas, a gente vai conseguir descobrir o A1 e o A2. Vamos recapitular só para ficar um pouco mais claro, escrito de maneira legível, né? Então, o primeiro passo foi simplesmente substituir essa condição inicial aqui na equação, da onde eu obtive que A1 mais A2 é igual a 0. Essa é a nossa primeira equação.
como segundo passo, nós fomos analisar ali a situação onde o dv de t, dv dt no tempo t igual a zero, quanto que ele vale, né? Então, se a gente simplesmente pegar o dv dt, nós temos a simples derivada dessa função, né? Então, menos a1 e a menos t, menos 6 a2 e a menos 6t. No tempo t igual a zero, isso aqui resulta em menos a1, menos 6 a2. Por outro lado, a gente não tinha quanto que valia o dv dt no tempo t igual a zero, mas a gente consegue deduzir que essa derivada no tempo t igual a zero equivale a corrente no capacitor no instante t igual a zero sobre a capacitância, vinda da relação de que corrente no capacitor igual a C vezes dVc dt. Por outro lado, a corrente no capacitor no tempo t igual a zero, pela lei de Kirchhoff das correntes, ela é dada pela somatória da corrente do resistor mais a corrente no indutor, todos no instante t igual a zero. Então, I0 mais IR de zero. A corrente no resistor no tempo t igual a zero é V de zero sobre 6 ohms. Como V de zero foi dado como nulo, eu tenho que essa corrente é zero. Então, isso aqui é zero. Resultando em I de zero sobre C, resultando em 420 volts, que são os valores que foram dados, 10 sobre 1 sobre 42. Então, agora, eu tenho que, obtenho esse valor dessa expressão, e temos a segunda equação aí, necessária para encontrar o A1 e o A2. Então, substituindo, vocês vão encontrar esses valores de coeficiente, né? Resolvendo essa equação, vocês vão encontrar como valor de coeficiente o A1 e o A2 aí, como sendo 84 e menos 84, ok? Então, finalmente, a gente chega no ponto onde nós obtemos a expressão que fornece o comportamento da tensão V do circuito em função do tempo. E a gente percebe que é uma somatória de duas exponenciais. E com o tempo tendendo a infinito, nós vamos entender que ambas as exponenciais vão se esvanecendo, mas uma num ritmo um pouco mais acelerado que a outra. Então, aqui nesse slide, a gente plota a resposta em função do tempo dessa tensão em função do tempo, e a gente vai perceber que essa função ela é a somatória de uma exponencial mais rápida com uma exponencial mais lenta. E a resposta final resulta nesse sistema onde, curiosamente, né, num primeiro momento, a tensão sobe e com o tempo ela vai se esvanecendo. Então, ela tem uma ameaça de pico e ela é amortecida, tá? Sem oscilação, sem nenhum pico mais pronunciado. Então, é dessa característica de comportamento, onde a gente tem duas exponenciais decrescentes somadas, que a gente atribui o nome desse tipo de comportamento como superamortecido. Então, num circuito com características superamortecidas, a gente sempre vai esperar encontrar algo parecido com isso, uma ameaça de um pico e depois um amortecimento ao longo do tempo.